Papai Noel roubou o lugar do menino Jesus na mente e no coração de milhares de pessoas nesse mundo. Isso é uma realidade. Porque hoje, em pleno século XXI, as pessoas dão mais razão a isso do que ao menino Jesus. Essa é a humanidade. Ela caminha assim, nesse engodo, promovido pela mídia, pelas músicas, pelos filmes, enfim, para mudar uma realidade por outra que não tem nada a ver com Jesus isso. Então, é preciso que as pessoas abram os olhos, percebam esse engodo. Porque esse engodo está engodando muitas almas. Muitas pessoas são induzidas a esse erro. Então, isso não pode continuar na vida de ninguém. É preciso que a humanidade agora acorde, desperte. Saia dessa loucura que não tem cabimento algum. É tudo ilusão. Não existe na realidade. O que existe na realidade é Jesus. O nascimento dele mudou toda a história. E isso é importante demais. Tem que ser importante para qualquer pessoa hoje. É algo sério. Não é brincadeira. Não é fábula. Não é invencionice humana que foi engenhosamente inventada para enganar pessoas, principalmente crianças. Então, esse erro não pode continuar. Ele tem que ser cortado definitivamente pela raiz, para que ele não cresça nunca mais em tempo algum. E para que na consciência de toda pessoa possa existir apenas o Senhor Jesus. Então, essa é a vida que as pessoas têm que celebrar, têm que comemorar. O nascimento do Senhor Jesus mudou tudo. Porque o povo que andava em trevas, a partir do nascimento do Senhor Jesus, começou a ver grande luz. E o povo que estava sobre a sombra da morte, para eles se resplandeceu a luz, a vida, a ressurreição. Porque a ressurreição do Senhor Jesus é a garantia da ressurreição de todos aqueles que nele crerem. Então, isso é bom demais. Esse é o presente definitivo, perfeito, incomparável, que o próprio Deus enviou para a humanidade. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, as pessoas agora têm o Senhor Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. É a Ele que as pessoas devem se arrepender e se converter, para que sejam salvos pela sua graça. E quem tem essa graça tem um presente, um favor imerecido dado por Deus. Então, vale a pena e compensa dar lugar ao Senhor Jesus em seu corpo, alma e espírito, em seu modo de pensar, de falar e de agir, para que Ele seja o seu guia, o único pastor e bispo de sua alma. É dele que você precisa. Ele é a fonte de água viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que é a ressurreição e a vida. Quem crer nele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é a verdade que as pessoas não entenderam ainda. Porque estão aí muito envolvidos, enredados com Papai Noel. Então, não existe comparação entre os dois. O Senhor Jesus é muito, infinitamente mais do que se possa imaginar. Do que alguém possa criar um outro para tentar ser um ente, uma pessoa paralela. Mas não tem cabimento algum. Isso se acaba. Porque o Senhor Jesus é eterno. E esse Papai Noel aí é apenas uma fantasia que não pode existir mais em ninguém. Então, é preciso que se esclareça isso. Esse esclarecimento muda tudo, faz as pessoas compreenderem a verdade, o ensino do Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro.
Ele pregou o evangelho. Ele falou a verdade. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Essa é a verdade que as pessoas têm que entender a respeito do Senhor Jesus. Então, é isso que eu queria falar. Porque tem que ser falado isso. Esse Papai Noel aí é apenas propaganda para enganar pessoas, para seduzir as pessoas, para que dê mais razão a ele do que ao próprio Senhor Jesus. Quando chega a época do Natal, que dizem que é 25 de dezembro, não existe nenhuma propaganda falando a respeito do Senhor Jesus nas grandes emissoras de TV do mundo. Mas de Papai Noel tem aos montes. Então, eles criam isso aí para enganar as pessoas, incautas, ingênuas, inocentes. Mas o tempo de ser incauto, ingênuo e inocente acaba agora. Com certeza. Porque eu vou ler um texto aqui bem claro a respeito disso. Esse texto está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde está escrito assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, essa profecia aqui a respeito do menino que se nos deu, fala claramente sobre Jesus. Ele, ou seja, o Senhor Jesus, é para todas as pessoas o ser maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz em todo aquele que nele crê e que não troca ele por Papai Noel algum. Essa é a diferença marcante, decisiva, incomparável, que não existe paralelos no mundo. A mídia pode inventar o Papai Noel, mas o Papai Noel não tem o mesmo valor do que o Senhor Jesus. Isso é claro e simples de se entender. Como esse texto aqui claramente afirma. Esse menino que nos foi dado é o Senhor Jesus, aquele que nasceu na manjedoura. Então, ele cresceu para ser o nosso Salvador. Ele veio para cumprir a ordem de Deus, que prometeu um Salvador. E ele cumpriu a sua promessa. E nasceu um menino a quem deram o nome de Jesus. Ele é o Salvador da humanidade. É a ele que a humanidade tem que recorrer. É dele que a humanidade precisa. Então, essa necessidade do Senhor Jesus tem que ser suprida em todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI. E quando essa necessidade de Jesus for suprida na vida deles, eles não vão sentir falta de coisa alguma. Jesus vai completar eles totalmente. De forma que eles não vão precisar de mais nada, eles não vão precisar de mais nada, nem de ninguém. Apenas do Senhor Jesus. Essa é a verdade simples. Então, pare com essa besteira, digamos assim, de dar mais valor ao Papai Noel do que ao próprio Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus nasceu, foi cantado: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Deus quer bem aos homens, às pessoas de forma geral. E para que isso se tornasse evidente, ele enviou o seu próprio Filho para ser o Salvador das pessoas, para salvar os pecadores, para que houvesse neles uma redenção, uma remissão dos pecados, e para que eles fossem salvos por sua graça. Ou seja, todos aqueles que se arrependeram e se converteram ao Senhor Jesus passaram por essa transformação, essa mudança de vida, começaram a andar em novidade de vida e têm essa vida abundante. Então, agora essas pessoas estão livres em Cristo e elas estão com os olhos fixos nele, andando firmemente na carreira que o próprio Senhor Jesus lhes propôs para que eles pudessem seguir
durante todo o tempo que resta de sua peregrinação. Então, eles olham para Jesus, o seu guia, o seu mestre, aquele que salvou as pessoas, está conduzindo elas como ovelhas, a quem as ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem o Senhor Jesus. Então, essa é a verdade pura e simples, que tem que ser vivida com intensidade, com verdade mesmo, para que ninguém mais se engane por aí. Não deixe que ninguém mais te engane. O próprio Senhor Jesus falou: vede que ninguém vos engane. Se você está sendo enganado hoje por essa história de Papai Noel, esse engano acaba agora, de forma definitiva. O Senhor Jesus fará isso acontecer. Ele fez isso comigo e fez isso com milhares de pessoas também ao longo da história. Então, nós temos que reverenciar o Senhor Jesus, porque Ele, como está escrito aqui, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o seu nome. O significado do seu nome é esse, para todas as pessoas. Então, essa é a verdade pura e simples, pessoal. O nascimento de Jesus foi real. E o benefício do nascimento do Senhor Jesus é algo que muitas pessoas estão vivendo hoje. Com certeza. Eles têm essa alegria da salvação em proclamar isso. Em proclamar que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Foi por causa dele que veio a verdade. Então, nós devemos andar na verdade do Senhor Jesus, dia após dia. Tem que ser assim. O ser humano tem que viver isso, experimentar profundamente essa verdade. Essa verdade tem que fazer parte de sua vida para sempre. Essa verdade purifica a sua consciência e te dá uma nova perspectiva de vida e futuro em Cristo Jesus. Essa é a verdade que as pessoas precisam entender. E eu espero que a explicação dada aqui é simples e não vai confundir ninguém. Pelo contrário, vai esclarecer. Vai situar a pessoa na verdade, na qual ela deve cair em si. Porque ela não pode viver de mentiras de Papai Noel. Ela tem que cair na real. E a real é o próprio Senhor Jesus em si. Ele é a vida. Então, essa é uma mensagem importante e séria. Não estamos aqui para brincar, mas sim para falar algo com seriedade, com responsabilidade, com eficiência, para que as pessoas entendam isso. Então, essa é uma mensagem séria e importante para a humanidade inteira. E nesse período do ano, só pensa em Papai Noel. Porque Papai Noel roubou o lugar do menino Jesus. Então, chega disso. Ponha um ponto final nisso, para que você agora entenda que a sua vida tem que girar em torno da centralidade de Cristo Jesus. Ele é o Messias, na qual você pode ter vida. É isso que eu espero que aconteça com todas as pessoas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.